Olá, olá! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre um tema que eu acho muito interessante. Sou apaixonado, né, pelo estudo da neurociência aplicada à aprendizagem, e esse tema ele é relacionado com a fixação das memórias. Muita gente diz assim: eu tenho uma memória fraca, eu estudo e não consigo lembrar do que estudei depois, né? Mas, na verdade, existem alguns aspectos que influenciam diretamente com a, a fixação e com tornar essa memória mais acessível para quando você precisar se utilizar dessa informação. A primeira coisa que eu queria falar aqui com vocês, queria deixar bem claro, até como uma forma de tranquilizar quem acha que não tem uma memória muito boa, é que esquecer é normal, né? O nosso cérebro, ele não lembra de todas as coisas possíveis como um mecanismo de defesa. Imagine você, se você lembrasse, desde o dia em que nasceu até hoje, todos os momentos, todas as situações, todos os sentimentos, as sensações, os cheiros, os sabores que você experimentou. Como isso ia influenciar negativamente no seu dia a dia? Por quê? Porque na vida nós fazemos escolhas com base nas nossas experiências passadas e nas nossas perspectivas para o futuro, naquilo que a gente pretende realizar. E é só pesando as nossas experiências e analisando como isso vai influir no nosso futuro que a gente toma decisão. Se a gente tivesse à disposição todas as memórias desde o momento do nascimento, essa tomada de decisão seria muito mais difícil, muito mais demorada, e por isso o nosso cérebro faz questão de esquecer. Então, não se desanime, não ache que não tem uma boa memória. Na verdade, esquecer é normal. Lembrar, o processo de memorizar algo, é que tem relação com aspectos emocionais, aspectos físicos, fisiológicos e aspectos de sobrevivência. Quando o cérebro identifica que determinadas informações, determinadas situações, elas são importantes, seja porque estimulam positivamente o cérebro, dopamina, serotonina, emoção, seja porque vai influir numa decisão de vida ou morte, né? Numa decisão de sobrevivência, naquela história do correr ou lutar. Isso tudo está ligado ao nosso cérebro reptiliano, a amígdala, que é a parte do cérebro responsável por esse tipo de reação. Então, nessas situações, o cérebro consegue identificar que as informações são importantes e, assim, ele grava determinadas informações, ele fixa determinadas informações, ele crava na pedra, né? Ele escreve na pedra determinadas memórias com mais afinco. Então, para que vocês não fiquem achando que memória é um dom, ou memória é coisa de gente que tem uma inteligência acima da média, nada disso, né? A memória, ela é uma habilidade do cérebro, e como habilidade ela pode ser treinada, tá? Memória, foco, concentração são habilidades treináveis. O primeiro aspecto que a gente tem que ter em conta quando está falando de boa memória e que as pessoas muitas vezes deixam para segundo plano são aspectos relacionados ao estilo de vida, né? Nosso estilo de vida, ele impacta diretamente na forma como o cérebro reage à obtenção das informações e como ele guarda essas informações. Por que isso, Tiago? Porque uma má alimentação, com excesso de produtos industrializados, com excesso de produtos que causam interferência no sistema nervoso central, como, por exemplo, o uso de bebidas alcoólicas ou outras drogas, isso vai dificultar o trabalho do cérebro em realizar novas ligações entre os neurônios. E assim vai dificultar a atividade de memorização. Então, a alimentação, uma alimentação saudável, com comida de verdade, ela é fundamental
para que o cérebro esteja também saudável, né? Aquela história de mente sã em corpo sã faz todo sentido quando a gente está falando de cérebro, de memória. O cérebro precisa de uma boa hidratação, precisa de uma boa oxigenação, e para que isso aconteça, a alimentação tem que estar adequada. A mesma coisa com a atividade física. Aí muita gente fala, não, eu quero é memorizar, eu não quero atividade física. Mas os estudos de neurociência cada vez mais têm comprovado a ligação direta entre atividade física e boa resposta cerebral aos estímulos. Por quê? Porque esses estudos encontraram indícios de que a atividade física, mesmo que moderada, desde que constante, desde que faça parte do seu estilo de vida, ela aumenta a plasticidade do cérebro. O que é a plasticidade? A plasticidade é a característica que o cérebro tem de formar novas ligações, novas conexões entre os neurônios, de aprender novas habilidades. Então, verificou-se que o cérebro de pessoas absolutamente sedentárias, ele tinha diminuição em determinadas partes. E era justamente a maioria dessas partes que se encontravam diminuídas ou subutilizadas no cérebro dos sedentários, eram partes relacionadas ao hipocampo, que é a parte do cérebro que é responsável, em grande medida, pela fixação das memórias. Então, o básico, inicial, o pré-requisito para que você tenha uma boa memória, está nesses dois aspectos que muitas vezes a gente deixa de lado, né? Atividade física e boa alimentação, boa hidratação. Quando a gente fala de memória, vou aqui compartilhar a minha telinha com vocês. Quando a gente fala de memória, é muito comum pensar, imaginar que existe uma habilidade ou existe uma técnica, um hack, né, como se diz hoje em dia, um segredo aí para estimular essa memória. Na verdade, assim, segredo, técnica e tal, milagre não existe. Até existem técnicas e estratégias de memorização que são utilizadas, inclusive por pessoas que participam de concursos internacionais de memorização, né? Aquelas pessoas que conseguem memorizar uma sequência enorme de números ou de nomes. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é, isso é útil para a maioria das pessoas? Né? Se você estuda para concurso público, se você é um profissional que está procurando se desenvolver na sua área, faz sentido você querer aprender uma técnica para memorizar 1000 algarismos ou 1000 números, né? Não faz muito sentido. Então, vamos deixar um pouco de lado essa ideia de que uma supermemória para a pessoa que quer desenvolver atividades cognitivas é essa supermemória dos concursos ou desses supostos gênios que a gente vê na TV. Não é disso que eu quero tratar aqui. Eu quero ensinar a vocês alguns mecanismos de melhorar a fixação daquilo que vocês estudam, daquilo que vocês precisam para aplicar, melhor dizendo, para aplicar nas suas atividades profissionais. E eu já falei aqui da atividade física, né? Falei também da questão da alimentação e da hidratação. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a letra, que senão ninguém consegue enxergar. Alimentação, hidratação. O ambiente, ele também, em certa medida, tem a sua parcela de importância na fixação das memórias. E o que é que eu falo quando eu falo em ambiente? Como assim, Thiago? Você está falando do ambiente físico, quer dizer que importa onde eu vou estudar? Ou você está falando de um ambiente emocional? As duas coisas, né? É óbvio que você sabe que se você vai realizar uma leitura profunda, se você vai tentar aprender uma matéria nova, você precisa estar mais concentrado. Então, se você tem um ambiente mais calmo, mais tranquilo, é muito mais fácil de você manter o foco, a concentração e conseguir absorver aquelas informações com qualidade do que se você estiver num ambiente caótico, absolutamente barulhento, né? Mas também a gente tem que prestar atenção no nosso ambiente interno, né? Temos um ambiente externo, mas também temos um ambiente interno. E esse ambiente interno,
ele é justamente composto pelas emoções. As emoções estão diretamente ligadas à qualidade da memória. São vários os estudos de neurociência que demonstram que a falta de dopamina no cérebro, né, ela colabora para a dificuldade de memorização. A dopamina é um neurotransmissor. Ela facilita justamente esse trabalho de transmitir informação entre os neurônios. E ela é um neurotransmissor relacionado à situação de felicidade, de satisfação, de bem-estar. Então, sempre que a gente tem um estado emocional positivo, a gente consegue colaborar para uma maior fixação das memórias no cérebro. Portanto, ambiente interno está relacionado com as emoções. O estado emocional positivo, ele é diretamente ligado à qualidade da memorização que você vai realizar. Outro aspecto fundamental, aqui eu não vou falar de base, mas sim de... Vou trazer até a caixinha para cá, para ficar mais fácil de visualizar. Pronto, aqui. Existem 5 formas, 5 estratégias de aumentar a fixação das informações às quais a gente tem acesso. Vou botar aqui para ficar melhor. Quais são essas formas, quais são essas estratégias? Vamos lá. Eita, que hoje estou apanhando aqui para o negócio. Vamos lá. Aumentar a memória. Quais são essas estratégias que permitem a gente melhorar a nossa memória? E eu aponto cinco coisas que você pode fazer para melhorar a sua memória. A primeira coisa é visualizar. Sempre que você estiver lendo um livro, estudando uma matéria, tente visualizar a situação que a que você está sendo submetido ou submetida na sua cabeça. Sempre que você estiver lendo uma história, talvez já tenha acontecido com você, quando você está lendo um livro assim, bem interessante, de ficção, você se imagina lá naquele livro, você imagina a aparência física dos personagens, você imagina a forma do ambiente que está ali, né? Tudo isso, quando a gente faz isso na nossa cabeça, na verdade, nós estamos colaborando para que o cérebro ative outras áreas, né? A leitura ativa uma determinada área do cérebro, mas essa imaginação visual ativa outras áreas. E a ativação de mais áreas do cérebro aumenta justamente a interação entre os neurônios, fortalecendo a fixação da memória. Quanto mais essas interações entre os neurônios forem fortalecidas, e aí a gente entra aqui na questão das revisões, por exemplo, quando a gente se submete ao mesmo assunto, ao mesmo estudo, à mesma informação mais de uma vez, quanto mais essas ligações forem fortalecidas, mais a memória vai sendo fixada de maneira definitiva, de maneira mais forte no seu cérebro. Então, a primeira estratégia é está lendo, está assistindo uma aula, tenta visualizar aquela informação, tenta ver na prática como aquilo pode acontecer, qual seria uma aplicação prática para aquele conteúdo, tá? A segunda estratégia é a estratégia da associação. O nosso cérebro detesta lacunas. Eu vou dizer, com o passar do tempo, vocês vão me vendo, vocês vão ver que eu sempre falo algumas frases
que elas estão relacionadas à neurociência da aprendizagem. A primeira eu falei hoje aqui no começo da aula, né? Esquecer é normal. Esquecer é normal, o cérebro é feito para esquecer, mas a gente quer lembrar. Então, como é que a gente faz para lembrar? A gente está conversando aqui. O nosso cérebro, ele detesta lacunas, é a segunda frasezinha. Então, sempre que tem alguma coisa incompleta, alguma coisa que ele não consegue identificar, ele procura associar com a base de conhecimentos que ele já tem para tentar construir uma solução, para tentar preencher aquela lacuna. E é a partir dessas associações que a gente vai adquirindo conhecimento. Então, é importante, quando a gente está estudando, a gente sempre tentar associar aquele assunto novo, né, com aspectos, com princípios, com fundamentos de outros assuntos relacionados àquilo. Na hora que a gente faz essa associação, há fortalecimento daquelas ligações entre os neurônios e a memória vai se fixando de forma mais definitiva. Então, visualizar, associar. A terceira estratégia já é uma estratégia assim, mais prática, por assim dizer. Por quê? Porque ela vai exigir um pouquinho mais de trabalho. E ela vai ser uma estratégia que você vai utilizar quando você precisar realmente decorar, memorizar. Por quê? Porque você sabe que existem dois tipos de memória. Você tem aquelas informações que você quer memorizar porque você deseja aprender. Por exemplo, você está estudando uma matéria para fazer uma prova, você quer aprender aquela matéria. Você vai memorizar. Mas dentro da matéria, existem partes, existem assuntos que não tem como aprender. Você tem que decorar. Por exemplo, se você está estudando uma lei e lá diz a União deve repassar aos estados, está lá na Constituição, 50,5% do imposto de... Tem como você aprender isso, esse percentual? A idade para os cargos públicos, presidente da República, 35 anos, deputado estadual, 21 anos, e aí por aí vai. Essas são informações que carecem de uma base principiológica. Não tem um princípio ali por baixo, não tem um fundamento. Por que é assim? Por que é 35 anos para ser presidente da República não é 40, não é 30? Por que pode ser vereador com 18 e deputado só com 21? Né? São escolhas que foram feitas pelo legislador, que estão lá na lei e que você vai precisar, eventualmente, saber. Mas não tem outra forma que não seja memorizar, decorar. Não tem como você aprender essa informação. É isso? Então, quando estivermos diante dessas situações, uma técnica muito interessante é essa técnica conhecida como técnica do lote. Tem gente que fala lock, mas eu já ouvi dizer que é lote porque vem do italiano. Lote nada mais é do que local. Também conhecida como palácio da memória. Essa é uma técnica utilizada, inclusive, por esses campeões aí de programas de memorização, e ela consiste em quê? Quando você tem que elaborar decorar diversas informações que aparentemente não têm uma relação, você vai construir essa relação dentro da sua cabeça. Então, eu vou trazer aqui um exemplo bem simples, só para a gente ilustrar, tá certo? Imagine que você vai ao supermercado e você precisa comprar banana, leite, café, queijo e detergente. Tá? Banana, leite, café, queijo e detergente. E você quer memorizar. Você não quer anotar, você quer treinar a sua memória, você quer memorizar essa lista. Né? Outra frasezinha, já falei duas, né? Esquecer é normal, o cérebro não gosta de lacunas. Terceira frase do dia, o cérebro gosta de contraste. O cérebro, ele fica mais atento quando ele está diante de uma situação que parece diferente. Quando é algo corriqueiro, o cérebro, talvez aquela informação, aquilo passe batido. Mas quando é algo que chama a atenção, opa, o cérebro acaba prestando, né, ficando mais focado, mais atento. Então, eu costumo dizer, o cérebro gosta do absurdo. E aí a gente vai usar essa estratégia do absurdo aqui no Palácio da Memória. Como é isso? Você vai criar na sua cabeça uma historinha. Só que uma historinha
visual, né? Você vai visualizar, relacionada a um caminho, a um local, pode ser palácio, o nome vem de Palácio da Memória por conta, né, de um prédio, pode ser um prédio, como pode ser um caminho. Vamos trazer para a prática nesse exemplo do supermercado que eu dei. Você vai no supermercado e quer lembrar o que você precisa comprar. O que é que você faz? Você para, respira, se acalma e se imagina entrando no seu carro. Só que o seu carro ele é feito de queijo. Nossa, feito de queijo. Tá certo. Então entrou no carro feito de queijo, pegou a rua da saída da sua casa e dobrou a primeira à direita. Quando você dobra a primeira à direita, tem uma ponte para você atravessar o rio com o carro. Mas essa ponte, ela passa sobre um rio de leite. Opa, entrei no meu carro de queijo, passei na ponte sobre o rio de leite, virei à esquerda na outra esquina, cheguei no estacionamento do supermercado. Ao chegar no estacionamento do supermercado e abrir a porta do meu carro de queijo, eu tropecei numa casca de banana. Tropecei na casca de banana e bati a cabeça no chão. Não consegui acordar, fiquei desmaiado. Estava lá, eu, ao lado do meu carro em formato de queijo, com a casca de banana no chão, depois de ter passado no rio de leite, desacordado. Só acordei porque chegou uma senhora e abriu um pacote de café embaixo do meu nariz. O cheiro forte do café me fez acordar. Então, essa senhora me levantou do chão e viu que eu estava com um corte na cabeça. Para limpar esse corte, ela pegou da sua sacola de supermercado um detergente, um sabão, e me ajudou a limpar o corte. Então, veja, nós incluímos os elementos da nossa lista de compras, detergente, café, queijo, banana e leite, em uma história que nós criamos e que se relacionou com o aspecto espacial, com a nossa noção de espaço. Nós visualizamos o caminho da casa até o supermercado. E mais do que isso, nós incluímos elementos absurdos. Alguns absurdos, outros que poderiam acontecer, mas que juntos tornam ali uma situação bem peculiar, né? Você tem um carro de queijo, você ser acordado pelo cheiro do café, não é algo tão comum, né? Limpar o seu ferimento com um detergente, assim, com a mão. Então, veja, essa é uma técnica que você pode utilizar quando tiver que decorar determinados assuntos, que tiver que memorizar efetivamente esses assuntos. E é uma técnica muito eficiente. A quarta técnica, ela se relaciona justamente ao aspecto emocional, que nós já falamos. É a técnica da música, né? Você já deve ter visto por aí que em alguns cursinhos pré-vestibulares tem professores que fazem música, fazem uma paródia, colocam uma letra em cima de uma música que já existe. Por que isso? Os estudos de neurociência mostram que algumas músicas, elas são feitas para grudarem na cabeça, literalmente. Elas são feitas a partir de uma sequência de acordes que parecem agradáveis ao nosso cérebro. Geralmente, é uma sequência de 3, 4, 5 acordes, tá? Não existe uma ruptura naquela harmonia musical. É uma harmonia que tem uma lógica e que se repete o tempo inteiro. E fora isso, a música, muitas vezes, ela mexe com as nossas emoções, né? Nos coloca em um estado positivo. E tem mais, depois que você aprende a letra de uma música, muitas vezes, você não consegue cantar a música sozinho. Mas se ela começar a tocar no rádio, você consegue acompanhar. Se eu perguntar para você, qual é a música que você mais gosta? Você me disser. E eu disser, pois me diga a última frase dessa música. Provavelmente você não vai conseguir lembrar assim tão imediatamente da última frase da música. Mas se você começar a cantar a música, você vai cantar até o final, inclusive com a última frase. Então isso é para vocês perceberem que o nosso cérebro é uma máquina muito complexa e que está tudo interligado.
Então, a emoção da música faz com que você lembre dela com mais facilidade. O fato do cérebro não gostar de lacunas faz com que você esteja sempre lembrando da próxima palavra da música. O fato de essas músicas chicletes serem construídas em uma base harmônica, previsível, com o mesmo tipo de acordes e com poucos acordes que se repetem, fazem disso um padrão e o cérebro gosta de padrão. Então, quando você tiver que utilizar de mecanismo para decorar dados, para decorar datas, uma ferramenta interessante é você tentar associar isso com uma música que você conheça, que você goste e que te traga bons sentimentos, boas sensações. E, por fim, outra técnica que também é muito utilizada é a técnica das frases, de você pegar cada letra do que você precisa memorizar e transformar aquilo numa frase. É interessante que você mesmo crie a frase, e essa frase, quanto mais absurda, quanto mais sem sentido, mais fácil será que ela seja absorvida pelo seu cérebro, que ela grude, que ela memorize, tá? Isso é o que os professores fazem, por exemplo, quando estão querendo ensinar a tabela periódica, né? Pegam lá as iniciais dos elementos químicos e criam aquelas frases absurdas. O cérebro gosta desse tipo de associação. Quanto mais absurda for a frase, e você criando, não pegando frase dos outros, fica mais fácil ainda de você se lembrar daquela informação. Por fim, eu queria só chamar a atenção de vocês para a importância da gente conhecer que o nosso cérebro, ele funciona em dois modos. O cérebro funciona no modo focado e no modo difuso. O que é isso? Cérebro, deixa eu aumentar aqui o quadradinho para... Oxe, não caiu. O cérebro funciona no modo focado e no modo difuso. No modo focado, o cérebro está quando nós estamos concentrados em realizar determinada tarefa ou em absorver determinado conhecimento. Aí é o modo focado. O modo difuso é quando nós estamos descansando. A gente pensa que assim, não vou descansar, vou estudar muito, quanto mais eu estudar, melhor vai ser para eu aprender. E isso não é verdade. Porque é no momento do descanso que o cérebro consegue guardar as informações relevantes, que ele consegue processar essas informações. Veja, a gente no modo focado, que é quando a gente está lendo, quando a gente está prestando atenção numa videoaula, quando a gente está fazendo uma anotação, a gente está exigindo do cérebro uma concentração para reter certa informação. Mas o cérebro, ele vai precisar processar essa informação. E como é que ele processa essa informação? Fazendo as associações com as experiências e com todo o conjunto de conhecimentos que você já tem. E quando é que ele faz isso? Quando ele está descansando. Por isso, o sono é importante. Por isso, é importante você dividir o seu estudo em blocos de estudo e blocos de descanso. Por isso, é importante quando você empaca numa questão ou num problema que você não consegue resolver, você sair para dar uma caminhada, ou você mudar a disciplina, tá estudando ali um tema, direito tributário, não está conseguindo desenvolver bem, para um pouco, faz uma pausa, volta para estudar outra coisa, direito administrativo, e depois volta para o tributário. Porque nesses momentos em que o cérebro está no modo difuso, a gente pensa que ele está repousando, mas ele não está. Na verdade, ele está trabalhando em segundo plano. Ele está processando ali aquelas informações que a gente absorveu no modo focado, para que elas sejam esculpidas na nossa memória. Então, essa ideia de estudar por blocos, né, alternando o modo focado, difuso, ela é eficiente por isso, porque ela permite ao cérebro ter um período de pausa, de descanso, em que ele vai ficar no modo difuso, processando aquelas informações. Se você puder, durante esse descanso, esse período, fazer uma caminhada, tomar um café,
fazer algo que seja prazeroso e que não exija funcionamento focado do cérebro, você vai ver com mais facilidade ainda os benefícios desse modo difuso, desse descanso, tá certo? Então, é importante que se tenha em mente essa necessidade de alternar entre os modos focado e difuso do cérebro, para que a gente consiga fixar os conhecimentos de modo efetivo na nossa memória, ok? Eu quero compartilhar aqui com vocês os nossos projetos relacionados à mentoria, à orientação para quem vai fazer concursos públicos, para quem quer prestar o exame da OAB. Nós temos, no momento, disponíveis 2 mentorias relacionadas à preparação de concurso público e para o exame da OAB. Vou aqui só pegar aqui uma página para mostrar para vocês como é que é. Ah, não, peguei a guia errada, calma aí. Só um momentinho. Pronto, aqui. Então, ó, nós temos um projeto de mentoria chamado Mentoria Código da Aprovação. Nesse projeto, nós temos diversas aulas gravadas relacionadas a estratégias de estudo e estratégias de resolução de prova, compõe o nosso curso de base. Então, são mais de 30 aulas com temas relacionados a ensino e aprendizagem. Nós temos acompanhamento através de aulas e seminários de psicólogo especialista em ansiedade, em higiene do sono e concursos públicos, né? Vejo que muitas pessoas se sentem angustiadas na preparação para concurso público, e o material que consta lá no nosso curso de base ajuda bastante, tá? Quanto a isso. Nós temos ainda indicação de atividade física por um educador físico, para que você entenda a importância de incluir um estilo de vida mais ativo no seu processo de aprendizagem e que você tenha também acesso a alguns exercícios de alongamento e de relaxamento para que você não sinta no seu corpo dores relacionadas às horas que passa estudando, né? Que isso é muito comum na rotina do concurseiro. Além disso, nós temos encontros ao vivo para direcionar toda a preparação, desde o início até você conseguir organizar a sua rotina de estudos. Ideal, organizar a sua rotina de estudos. Então, a gente vai analisar direitinho com você quais são as suas peculiaridades, qual é o seu perfil de aprendizagem, como é que você aprende melhor, se é através de estímulos visuais, auditivos, qual é a hora do dia que é melhor para você estudar, quanto tempo disponível você tem para estudar. Vamos analisar tudo isso e criar um plano, uma estratégia, para que você consiga organizar uma rotina de estudos da maneira mais eficiente possível. O objetivo é tornar o caminho entre a preparação e a aprovação no concurso público mais leve, mais rápido e sustentável. Não adianta nada estudar 10 horas por dia e não conseguir manter isso a longo prazo. O que diferencia o aprovado do desistente é a constância, certo? E se você tem interesse em passar nas provas da AGU, estão abertas também as vagas para mentoria método AGU. Essa é voltada especificamente para os concursos da AGU.
ela tem tudo que a outra mentoria tem, mas tem o olhar voltado para as provas da AGU e tem um diferencial. A orientação dela conta com 2 sessões de orientação individual, além das sessões quinzenais em grupo, e ela vai desde agora, se você quiser se inscrever agora, até o dia da prova oral da última carreira da AGU. Então, por exemplo, você começa a fazer o concurso, você começa a participar da mentoria e sai o edital para advogado da União, que é para procurador federal, que é o primeiro que está previsto, estão falando agora, que vai sair em novembro. E a prova em fevereiro, prova objetiva em fevereiro. Nós fazemos toda a orientação, né, até o dia dessa prova objetiva. Você passou na primeira fase? Ótimo. Vamos começar a fazer a sua orientação para a prova discursiva. Você não passou? Não tem problema. Vamos voltar agora a nossa atenção para o próximo concurso da AGU. Advogado da União? Vamos lá. Passou na primeira fase? Vamos nos preparar para a segunda. Passou na segunda? Ótimo. Vamos nos preparar para a prova oral. Não passou na oral da AGU? Não tem problema. Vamos para a PFN. Então, essa orientação da mentoria método AGU, ela vai até a prova oral do último concurso das 3 carreiras da AGU. Né? Se você for passando, e esse é o objetivo, claro, a gente vai ficar junto até o final dessa prova oral. Né? Então, vejo que é uma mentoria que vai durar aí, no mínimo, 6 a 8 meses, já que o edital da primeira prova ainda não foi publicado. Né? Por outro lado, nós estamos falando de provas de advocacia pública de altíssimo nível e não faz sentido você deixar para a última hora. Quem quer passar tem que começar a estudar para ontem, tá certo? Eu vou deixar aqui, portanto, os endereços das 2 páginas desses projetos de mentoria, para que você obtenha mais informações, tá, sobre elas, sobre tudo que está incluído e tudo a que você vai ter direito, ingressando nesses projetos de mentoria. Deixo também a minha arrobinha aqui do Instagram, se você quiser conversar comigo, se você quiser mandar um recado, me segue lá, tá? Thiago de Mello. E deixo também o meu e-mail, caso você queira tirar uma dúvida, trocar uma ideia, algum esclarecimento, tá certo? Então é isso, agradeço aí a presença de vocês, espero que tenha sido de bom proveito essa nossa conversa sobre as técnicas de memorização e aguardo vocês aí em uma próxima oportunidade, em um dos nossos cursos, em uma das nossas mentorias. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.